Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que lemos na quarta-feira à noite, e o subtítulo agora da aula é Esquema de Administração do Templo. Então, Srilacharya Maharaj, ele deu essa aula falando para os devotos da Austrália no dia 14 de agosto de 2011, a continuidade da aula anterior que lemos na quarta-feira. Então ele fala assim: nós trabalhamos 8 horas todos os dias para a nossa família. Não estou dizendo que todos devem seguir a vida de brahmachari ou de sannyasi. Você pode permanecer na vida familiar, mas mantenha a sua vida familiar da maneira adequada. Você deve praticar adequadamente. Se você trabalha 8 horas por dia, você deve reservar, no mínimo, 1 hora para o seu guru, para os Vaishnavas, para o Senhor Supremo. É necessário. Você recebe o salário por 8 horas de trabalho. Você pode dividir esse valor em 8 partes e manter pelo menos 1 hora do salário para o Senhor Supremo, para a missão, para doar. O que Srilacharya Maharaj está querendo falar aqui? Todo mundo, a maioria, trabalha 8 horas por dia. Então, divida o seu salário total por 8. É claro, descontando os impostos, né? O salário líquido. Se você ganha, por exemplo, 4 mil reais por mês, quanto dá 1 hora de salário? 500 reais. Em um mês, 1 hora de salário dá 500 reais. Então, o que Srilacharya Maharaj quis dizer aqui? Se você ganha 4 mil limpo por mês, 1 hora de salário para você doar para a missão, para o templo, isso dá 500 reais. Se você ganha 2 mil reais limpo por mês, você no mínimo tem que dar 200 reais para o templo, para a missão. É isso que Srilacharya Maharaj está falando aqui. 7 horas para a sua família. Você vai dar 7 horas do seu trabalho, do resultado do seu trabalho. 7 horas é para você e sua família. E 1 hora é para Deus. Krishna fala no Bhagavad Gita. Eu postei isso daí um dia antes do festival do Gora Purnima. Na segunda-feira eu postei isso. O que Krishna fala? Se você não consegue pensar em mim o tempo todo, pelo menos faça o serviço para mim. Use a sua ação para me servir. Use o seu corpo, a sua mente e suas palavras para me servir. Se você não consegue usar o seu corpo, as suas palavras e a sua mente para me servir, então use o fruto do seu trabalho material para me servir. O que é o fruto do trabalho material? É o dinheiro. Você gasta a sua energia 8 horas por dia, ou quanto for, 8 horas que seja por dia, você gasta a sua energia. Não é para servir Deus, é para trabalhar materialmente. Isso não é serviço a Deus. Agora, se você pegar 1/8 disso, do seu lucro, 1/8 do que você ganhou para dar essa sua energia material, você doar para Deus, para a missão, para o guru, para o templo. Se você doar 1 hora, essa 1 hora não é trabalho material. Essa hora se transforma em serviço devocional. Mas quem faz isso? Nós somos muito egoístas. Nós não damos nem 1 hora do nosso salário para Deus. Nós queremos as 8 horas para nós, para a nossa família, para o desfrute dos sentidos. Isso é egoísmo.
Isso não é pensar em Deus, isso é pensar em si próprio. Por isso o Guru está falando aqui para os devotos da Austrália. Pelo menos 1 hora do seu salário tem que ir para Deus. Pelo menos. Então nós temos que nos conscientizar disso. Se você ganha R$1.000 por mês, por exemplo, que seja R$1.000 por mês, divide em 1.000 por 8, quanto dá? Acho que é 125, né? Acho que é isso. Se você ganha R$1.000 por mês, se você divide por 8, dá R$125. Então, quem ganha menos de R$1.000 por mês? Ninguém. Ninguém ganha menos de R$125 por mês. Desculpa, menos de R$1.000 por mês. Então, todo mundo tem que doar pelo menos R$125. Aquele que ganha 1.000, doa 125. Aquele que ganha 2.000 vai doar 250. Aquele que ganha 4.000 vai doar R$500. Aquele que ganha 8.000 vai doar R$1.000. Isso é o que o Guru está falando. Mas ninguém segue isso. Por isso a gente vive na ilusão material e a gente não tem vontade de servir. A gente está sempre arrumando uma desculpa para servir. A gente empurra com a barriga o serviço devocional. A gente não tem vontade de escutar, falar de Deus. A gente não tem vontade de servir Deus, por quê? Porque a gente não segue o Guru. O Guru deu essa aula aqui em 2011, fazem 12 anos quase que ele deu essa aula. E de lá para cá, quem seguiu isso? Pouquíssimos, pouquíssimos devotos. A gente é, como eu falei, egoísta, a gente quer tudo para nós. Trabalhamos e queremos o fruto total do trabalho. O fruto total, mas Krishna falou, está na Bhagavad Gita. Não adianta ler o Bhagavad Gita e não seguir a instrução. Não adianta escutar a aula do Guru e não seguir a instrução do Guru. O que adianta? Nós seguimos o que o Guru fala, somente o que a gente quer. Isso não é seguir o Guru. Então o Guru está falando aqui, pelo menos 1/8 do que ganhamos tem que ser dado para o Guru, para a missão, para o templo. Continuando aqui a leitura. Isso é necessário. Você recebe o salário por 8 horas de trabalho mundano. Você pode dividir esse valor em 8 partes e manter pelo menos uma hora, uma parte do salário para esse Senhor Supremo, para o templo, para a missão, para o Guru. Eu não estou pedindo nenhum dinheiro de vocês. Não estou pedindo nada a vocês. Eu estou apenas orando a todos. Por favor, Gurudeva, faça um templo em Govinda, no Govindadhan. Gurudeva fez o Govindadhan com o seu coração e a alma, e vocês devem mantê-lo adequadamente. Você deve melhorar este ashram. Como isso é possível? Há muitos devotos na Austrália, mais de 200 devotos. E se um devoto puder guardar $3 todos os dias, o equivalente a todos os dias, o equivalente a 1 hora de seu trabalho, de seu salário, então $100 podem facilmente vir de cada devoto todo mês para o templo. Então, se lá Charu Maharaj fala, Gurudeva fez o templo lá, Govindadhan, na Austrália, mas tem que manter adequadamente o templo.
O que significa manter adequadamente o templo? Comprar boga para a deidade, você vai deixar a deidade passar fome? Comprar boca para a deidade, oferecer e dar para os devotos? Comprar flor para as deidades? Fazer a manutenção, trocar uma lâmpada, algo que quebra? Pagar a água, a luz, a internet, o telefone, o gás? Tem a manutenção do templo. Como que vai ser feita a manutenção do templo se os devotos querem todo o resultado do seu trabalho para eles próprios? Nenhuma hora do seu trabalho eles dão para o templo, para Deus, para o Guru. Eles querem tudo para ele, tudo para a sua família. Isso não é devoção. Ninguém está pedindo metade. Silatya Maharaj não está pedindo metade, não está pedindo um quarto, ele está pedindo um oitavo do salário para manter o templo, progredir o templo, construir o que tem que construir, melhorar. O templo já está pronto, ele falando lá para o pessoal do Govinda Kunda, lá na Austrália, mas tem que manter da forma adequada. Então ele fala, reserve uma hora do seu salário para o templo todos os meses. Faça uma conta, organize algum pequeno grupo de gerenciamento. Algum gerenciamento é necessário para a missão. Deve haver um presidente do templo, um secretário do templo, o vice-presidente do templo, o tesoureiro do templo, o secretário adjunto. Você pode nomear alguns dos bons membros da missão. Tente membros da missão, tente unir bons membros da missão. Tente fazer isso. Caso contrário, você não poderá administrar o templo adequadamente. Não há muitos ashrams. Na Austrália, apenas um, Sri Govinda Dham. E não é necessário ter tantos ashrams também. Portanto, o ashram também não é necessário ter tantos ashrams. Portanto, tente melhorar o seu ashram. Tente melhorar o ashram que já existe. Guarde pelo menos uma hora do seu salário para o Senhor Supremo, para entregar na mão do presidente do templo. Guarde uma hora do seu salário para o seu futuro espiritual, para a sua vida espiritual. Você terá um super benefício. Você tem um corpo humano agora e você pode não ter essa oportunidade novamente em sua vida futura. Não sabemos que corpo nós teremos no futuro. Nós não sabemos o que está em nosso futuro, mas o que nós temos agora, por mais que nós temos agora, por mais capacidade que tenhamos, nós devemos servir com isso. Essa é a minha oração a todos, de coração e alma. Então, Silatya Maharaj, ele está falando, você quando doa uma hora do seu salário, por exemplo, você não está ajudando o templo, você está ajudando você mesmo, a sua vida espiritual. O templo, ele está aí para você ajudar a sua vida espiritual.
Se você não der 1 hora do seu salário, alguém vai dar. O dinheiro nunca vai faltar. Mas isso daí é para o seu benefício. Silathyara Maharaj, ele não está falando isso para ter muito dinheiro na missão. Ele está falando isso para dar benefício para todos os devotos. Se todo mundo der 1 hora do seu salário para a missão, para o templo, todo mundo vai se beneficiar. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele deu uma aula uma vez falando, ele tinha que comprar um terreno, se eu não me engano, custava 1000 rúpias, o terreno na época, para construir o templo. E um devoto foi lá e falou, eu vou dar o dinheiro, eu vou dar as 1000 rúpias. O que fez Srila Bhaktisiddhanta? Ele não aceitou. Ele falou, eu não quero um devoto dando 1000 rúpias. Eu quero 1000 devotos dando 1 rúpia a cada um, para beneficiar os 1000 devotos. É isso que Silathyara Maharaj está falando aqui. Ele quer que todo mundo doe 1 hora do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, para a missão, para o templo. Por quê? Porque todo mundo vai se beneficiar. Você imagina, você trabalhar 8 horas materialmente, se você usar o fruto desse trabalho, que é o dinheiro, para você desfrutar, para a sua família desfrutar, você está produzindo karma. Todo o seu trabalho vai resultar em karma. Se você doar 1 hora do seu trabalho para o templo, dessas 8 horas, somente 7 horas você vai produzir karma. Essa 1 hora do resultado do teu trabalho, você vai ganhar fortuna espiritual, mérito espiritual. Então, na sua vida, 1/8 da sua vida de trabalho, você ganhou sukriti. O resto, você ganhou karma, bom ou ruim. É isso que o Guru está tentando dizer para nós. Não adianta nós sermos mesquinhos. Eu quero tudo para mim. Eu quero gastar tudo comigo e com a minha família. Eu quero comprar um presente muito bom para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para a minha filha. Mas você não quer dar nada para Deus? Você só pensa em você, na sua mulher, no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe? Eles não são a sua verdadeira família. A verdadeira família é a família de Krishna. Isso é uma outra aula de Silathyara Maharaj. Então nós temos que compreender isso. É necessário, sim. O Guru falou aqui, dê 1 hora do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, 1 hora do que você ganha, você tem que dar para o templo, para a missão. E 7 horas fica com você, com a sua família. Quando Srila Govinda Maharaj, ele largou a vida de Brahmachari, Srila Govinda Maharaj, ele era Brahmachari, e aí ele casou e teve filhos. Mas ele tinha uma gráfica, ele tinha uma empresa de impressão, uma gráfica, ele trabalhava e ele sustentava a família simples, uma vida simples. O resto ele doava tudo para Srila Siddhar Maharaj. Srila Govinda Maharaj, ele doava tudo, ele pagava as contas da casa dele, mas tinha uma vida simples. E aí ele doava tudo, ele colocava tudo na mão de Srila Siddhar Maharaj. Acharya Maharaj não estava falando isso, ele está falando para você dar 1 hora do seu dinheiro, do seu trabalho por mês. Novamente eu vou falar, se você ganha R$1.000 por mês, você tem que dar R$125 para o templo. No mínimo, diz aqui Silathyara Maharaj. Se você ganha R$2.000 limpo por mês, você tem que dar 250. O que é R$250 para aquele que ganha 2.000? Não podemos pensar só em nós. Aquele que tem animal de estimação, ele gasta mais dinheiro com o animal do que ele doa para o templo. Dessa forma, nós não vamos ter uma vida devocional adequada. O Guru está falando isso. Se você ganha R$4.000 limpo por mês,
você tem que dar no mínimo R$ 500 todo mês para o templo, para o guru, para a missão. É isso aqui que Silat Maharaj está falando na aula. Como é possível administrar um templo? Ele diz aqui, se não há doação dos devotos. 1 hora de cada devoto. E essa aula ele está dando para o pessoal da Austrália. Ele está dando essa aula para o pessoal da Austrália. Mas é para o mundo inteiro, não é só para o pessoal da Austrália. O templo lá já existe, como ele falou. Então não precisa mais construir o templo está lá. Mas o templo está lá, mas o templo tem que ser mantido. Continuando aqui a aula, está no finalzinho já dessa parte da aula. Se alguém quiser quebrar a missão, se alguém quiser um ambiente ilusório, tentará quebrar a missão. Aqueles que estão pensando em fazer algo não podem pensar em destruir nada. E aqueles que estão pensando em destruir não podem pensar em fazer nada. Agora, nós temos tempo para fazer algo, não para destruir. Nós devemos aumentar a nossa missão, nós devemos tomar a nossa missão, tornar a nossa missão linda, e todos devem praticar corretamente. Essa é a orientação de Silat Maharaj. Praticar corretamente. Não é somente doar o dinheiro, claro, faz parte, mas temos que fazer nossa prática devocional também. Não é somente a doação, mas a doação faz parte da prática devocional adequada. Se você não doa nada, você só quer tirar da missão, você não está no Gaudiya Vaishnavismo. O Gaudiya Vaishnavismo é dar, não é retirar. Nós temos que aprender que nós temos que servir, não ser servidos. Tem a parte 2 dessa aula, vamos ler agora. Então, o subtítulo da aula é Esquema de administração do templo. Como administrar um templo? Mas os devotos têm que ajudar, como diz aqui Silat Maharaj. Então, a parte 2 dessa aula, Silat Maharaj fala assim: você deve pensar nisso. Nós temos 24 horas no dia. Quantas horas nós trabalhamos para nós mesmos? Quantas horas nós trabalhamos para o nosso Gurudeva, para a missão e para o templo, para o Senhor Supremo, para Mahaprabhu? É preciso praticar. Você pode ler sobre o processo de prática no Sri Chaitanya Charitamrita. Nós temos um pouco de Sukriti, mas nós estamos perdendo Shirada, a fé. Isso é importante que Silat Maharaj falou. Nós temos um pouco de Sukriti, mas estamos perdendo a fé, Shirada. Se nós não praticarmos corretamente, a fé vai diminuindo. Shirada vai diminuindo. A fé tem que aumentar, e a fé só aumenta com a prática devocional. Não há outra forma de aumentar a fé se não for com a prática devocional adequada.
Se você não fizer adequadamente o serviço, gradativamente você vai diminuindo o serviço. Você vai perdendo a vontade, até a hora que para. Tem muitos que param. Por que param? Porque não estavam praticando corretamente. E quando você não pratica corretamente, você acaba ofendendo algum Vaishnava, você ofende o serviço, você comete alguma ofensa. Então, você não pratica corretamente, virá alguma ofensa. E a ofensa afasta o devoto da devoção. Mas aquele que pratica corretamente, ele não ofende. Quanto mais praticarmos corretamente, menor serão as ofensas. E mais chance nós vamos ter de conseguir continuar no barco de Gurudeva. Então, Srimati Maharaj falou, nós temos um pouco de Sukriti, mas nós estamos perdendo, Shirada, a fé. A fé vem da fortuna espiritual, do Sukriti. Mas, se eu não praticar adequadamente, eu perderei a minha fé. E se eu perder a minha fé, se eu perder a fé em meu Guru, o problema não é o meu Guru, o problema será meu. A culpa não é do Guru, a culpa é nossa. A culpa não é de ninguém. Se você está perdendo a fé, se você perdeu a vontade, ninguém é culpado. Srimati Maharaj está falando aqui. O culpado é você, o culpado sou eu. Aquele que perde a fé, a culpa é dele. Ninguém tem culpa, o ambiente é perfeito. Nós temos que compreender isso. Tudo que acontece é perfeito. Krishna está testando nós o tempo todo. Então, se você perde a fé, se você diminui a tua prática, se você não segue mais o que o Guru fala, você é o único culpado, mais ninguém. Nós temos a mania de culpar os outros. Nós sempre estamos culpando um, culpando o outro, mas nunca falamos, nunca pensamos, eu sou o culpado. Se eu estou nessa posição sem vontade, se eu estou nessa posição sem fé, analise o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Analise o que você faz errado e analise o que você faz incorreto. E aí você vai ver que a culpa é sua, não é do Guru, não é de ninguém. Ninguém tem culpa, somente nós, tanto no karma como na vida espiritual. Continuando aqui, então, se você não praticar corretamente, você perderá a fé. A culpa não é do Guru, a culpa é nossa. Você deve entender isso. É por isso que todos devem continuar a vida espiritual. Nunca largue a vida espiritual. Todos devem praticar adequadamente. Essa é a nossa vida. Você não está se mantendo. Alguém pode dizer, eu sou fraco, eu não posso fazer isso, mas você não faz nada. Gurudeva o engaja a servir ao Senhor Supremo. Nós não fazemos nada, é Gurudeva que faz. Ele coloca nós no serviço ao Senhor Supremo. É Gurudeva, não somos nós. Tente entender isso. Tente entender que quem faz o serviço é o Guru usa nós e nós devemos estar sempre prontos para servir o Guru. E servir o Guru é servir Deus. Nós temos que ser a ferramenta adequada que o Guru necessita para servir Deus. Senão o Guru vai pegar outra ferramenta. O que significa isso? O Guru vai pegar outro devoto para fazer. Se você não faz adequadamente, alguém vai fazer.
O serviço a Deus nunca para. Deus faz um arranjo. O serviço a Deus nunca vai parar. Sempre vai ter um arranjo. Se você não quer, alguém vai querer. Se você não quer, Krishna arruma alguém que vai fazer o serviço para ele. Na verdade, não é Krishna, né? Quem arruma o serviço para Krishna é Balarama. Quem arruma o serviço para Mahaprabhu é Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu e Balarama são os gurus. É o guru genuíno. O guru vai arrumar alguém para fazer o serviço se você não quer. É feito um arranjo. Então, nunca deixe o serviço para depois. Se você ainda está empurrando com a barriga e Deus ainda, o guru ainda está te dando serviço, mas não fique muito satisfeito com isso não. A qualquer hora ele vai sair da tua mão. A qualquer hora, quando você menos espera, vai aparecer alguém. Se você pensa assim, ninguém faz o serviço que eu faço. Alguns pensam assim, só eu faço. Ninguém tem a capacidade de fazer o que eu faço. Não se engane. Não se engane porque vai aparecer alguém. Krishna coloca alguém para fazer o serviço. E depois não adianta reclamar. Quando a pessoa perde o serviço, não adianta reclamar. Aí que a gente tem que ter a consciência que nós não quisemos fazer adequadamente e Krishna colocou o outro. Então, se você tem algum serviço, você já tem muita misericórdia. E não perca essa misericórdia. Se você tem um serviço, faça o máximo possível para executar o serviço da forma adequada e o mais rápido possível. Essa é a orientação, esse é o segredo. Não deixe o serviço para depois, porque Krishna tira você do serviço. Continuando aqui. Então o Guru engaja todos nós no serviço ao Senhor Supremo. Faça um pequeno comitê local no templo e sirva adequadamente, sob um tutor. Não somos mestres, nós somos todos servos do Guru. Se alguém pensa, eu sou o mestre, eu sou o presidente do templo, não, você não é. Não é a nossa qualidade. Se alguém pensa, eu sou o secretário do templo, eu sou um devoto sênior, eu sou discípulo de Srila Siddhar Maharaj, eu sou discípulo de Srila Gurudeva, de Srila Govinda Maharaj, eu sou discípulo de Srila Acharya Maharaj, eu sou discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Esse é o ego de todos. E esse ego, ele come tudo, ele tira a devoção, ele tira a fé. Alguém pensa que sabe tudo, entende tudo, sabe muito, mas a culpa é dele mesmo. Significa que falta prática e significa que a sua base é muito pobre e fraca. Aquele que acha que é bom, aquele que acha que sabe tudo, que ele é isso, que ele é aquilo, que é discípulo de tal guru, ele tem a base muito fraca. E outro dia nós lemos, aquele que tem a base fraca, a casa desmorona, a casa cai. Por que a casa cai para alguns? Por que às vezes a pessoa está servindo intensamente, de uma hora para outra larga tudo e nunca mais aparece? Porque a base não era boa, a casa cai. Se você faz, como eu falei outro dia, você faz uma casa bonita na areia, vem a onda e derruba tudo. A maré sobe e derruba aquele castelo de areia.
Então, aquele que caiu, aquele que não vem mais no templo, ele tinha base fraca. Aparentemente, tinha o porcelanato na casa, tinha o acabamento muito bom, mas a base era muito fraca. Nós temos que fazer a base forte, e a base forte nós adquirimos ela como? É uma outra aula de Silatya Maharaj. Shiravana Kirtana, cantar e ouvir, pregar e ouvir Harikatha. Isso vai dar a base forte. Aí você não cai, a fé não diminui. A fé não vai diminuir se você tiver a base boa. A base boa é extremamente importante. Escutar falar de Deus e pregar, falar de Deus. Isso é o que vai dar a base forte. E aí você não vai desanimar, você nunca vai desistir. Mas não é um dia só escutar falar de Deus. Não é um dia só pregar. Tem que ser todo dia. O trabalho devocional é diário, é todo dia. Se você pregar todo dia, se você escutar alguém pregar todo dia da nossa missão, corretamente, você vai fazer uma base forte, um alicerce forte. O engenheiro sabe disso, o arquiteto sabe disso. Uma casa, um prédio tem que ter a base forte. E aí nunca vai desmoronar. Aquele que tem a base forte nunca vai largar a consciência de Krishna. Escutar falar de Deus, falar de Deus. Escutar os santos nomes, cantar os santos nomes. É isso. Tem outros processos? Tem, claro. Mas esses são os principais. Você pode oferecer comida para Deus, incenso. Claro, isso também ajuda. Mas se não tiver todo dia Harikatha, escutar Harikatha, escutar falar de Deus, se não tiver todo dia você pregando para alguém que seja, se você ler um livro em voz alta da missão, pregue para as paredes. Silatya Maharaj falou isso. Se você não tem ninguém para escutar você falar, leia o livro, pregue para a parede em voz alta. A parede tem bilhões e trilhões de átomos. O chão, a sua roupa. Pregue todo dia, leia um livro em voz alta todo dia. É claro que se você puder, pregue para uma pessoa. Mas se não tem ninguém para te ouvir, leia um livro em voz alta. Todo mundo vai se beneficiar. Continuando aqui a leitura, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. É necessário entender que a nossa base tem que ser forte, muito forte. É por isso que eu estou dizendo a todos vocês, façam um pequeno comitê, mantenham as contas apropriadas, os recibos corretos. Então, ninguém poderá criar problemas. O que Silatya Maharaj está falando aqui? Administre o templo da forma correta. Mostre para os devotos aonde está sendo gasto o dinheiro. E os devotos têm que doar todo mês. Qualquer lugar que você vai, você é sócio de um clube, você tem que pagar a mensalidade. Aqui não é um clube. Aqui não é mundo material. Mas, como disse Silatya Maharaj, para manter um templo adequadamente, tem que ter o dinheiro. O dinheiro não vem, não aparece do céu. Não chove dinheiro só no templo. Não vem ninguém no templo e deixa uma caixinha cheia de dinheiro. Se não tiver doação dos devotos, quem vai doar o dinheiro para manter o templo? Por isso ele falou, divida a sua renda, divida o seu salário em 8 e dê uma parte para o templo, para o guru. Fique com 7 para você. 7 para 1. Alguém pode achar que é pouco? 7 partes para você e 1 para Deus? Quanto mais você dá, mais sukriti. Quanto mais você doa,
para o Guru, para a missão, maior o Sukriti. Não há dúvida contra isso. Você transforma aquela 8 horas de trabalho, o resultado das 8 horas de trabalho, 1 hora você transforma em fortuna espiritual. 1 hora será em fortuna espiritual. Então é necessário isso, é necessário ter a fé forte e, claro, né? Você não vai dar dinheiro para um templo que usa o administrador do templo, ele usa o dinheiro para ele mesmo. É claro que não. É claro que não. Você tem que confiar. Se você vê que o administrador do templo está usando o dinheiro para ele, não vá nem mais no templo, não é questão de doar. Você não tem nem que ir mais frequentar esse templo. Se o templo está com alguém que usa o dinheiro para ele, nem frequente mais. Você não deve nem escutar uma aula de alguém que usa o dinheiro que é para Krishna, para ele próprio. A pessoa doa o dinheiro para Krishna, para comprar boga, comprar flores, para reformar um templo, para melhorar o templo, e aí, de repente, você vê que a pessoa trocou o carro, ou comprou um relógio caro, e aí você desconfia e fala, pô, ele está usando o dinheiro que eu estou doando, o dinheiro dos devotos, ele está usando por benefício próprio. Não frequente mais esse templo, não escutem mais a aula dessa pessoa, não tenha mais contato, porque isso não é devoção. Uma pessoa que está assim, fazendo isso, ele está mais caído do que nós. Ele não tem ideia, a pessoa que rouba o templo, que rouba Krishna, ele não tem ideia do prejuízo que ele está tendo. Se ele tivesse ideia, ele não faria isso. Mas, se a pessoa está lá fazendo serviço corretamente, como disse Lachara Maharaj, nós temos obrigação de manter o espaço. O benefício é nosso. Você imagina se não existe mais o templo? Aonde vamos nos reunir? Aonde nós vamos fazer o canto congregacional? Aonde nós vamos fazer o festival para o Guru, para Deus? Por isso essa aula aqui de Silachara Maharaj é justamente sobre isso. Como manter um templo, como fazer os devotos, a comunidade. Como fazer? Você pega em toda organização, toda instituição, tem que ter uma renda para o local. Você veja o país, por exemplo. O Brasil é um dos países que tem mais impostos no mundo. Eu não me lembro agora, mas parece que de tudo que nós ganhamos, 40 e poucos por cento, chega a quase 50% do que nós ganhamos, vai de impostos. Mais de 40% do salário vai para impostos. E o pior é que os administradores, eles não usam em nosso benefício próprio, eles usam para eles. Mas é como disse Lachara Maharaj aqui, se for usado, né, você doa e aí a pessoa está fazendo realmente, imagina só, todo mundo teria muito prazer em que fosse 50% do nosso salário fosse para o governo. Ficaríamos todos felizes se tivéssemos educação adequada, se tivéssemos segurança, se tivéssemos a saúde, se tivéssemos tudo isso com o imposto que nós pagamos, como em alguns países, todo mundo daria com prazer o imposto. Por que aqui no Brasil se só nega imposto? Porque a gente vê que o dinheiro não vai para o nosso benefício, ele não volta para nós em termos de benefício. Agora, se você doa para Deus num templo que é correto, você vai ter o benefício garantido, a fortuna espiritual virá. Não há dúvida quanto a isso. O Guru está falando isso. Continuando aqui a leitura. Silachara Maharaj fala, eu estou rezando a todos para que você faça isso. Reúnam-se como agora. Sentem-se juntos, cantem, reúnam-se todos juntos,
uma vez por semana, pelo menos. E se algum devoto, chefe de família, não puder vir, você pode contar a eles o que eu estou dizendo. Você pode distribuir a minha palestra. Então, Srila Maharaj fala, nós temos que ir ao templo pelo menos uma vez por semana e ter a reunião, cantar junto, participar do Arati junto, pelo menos uma vez por semana, que é pouco, mas é no mínimo. Ver a deidade, cantar para a deidade, fazer o Parikramana Tulasi, escutar Harikatha, honrar Prasada. Tem pessoas que não honram Prasada, ficam meses sem honrar Prasada. Só honra Prasada no templo. Como isso é possível, uma vida devocional, sem honrar a Prasada, o alimento que foi oferecido para Deus? Então aqui, Srila Maharaj fala, pelo menos uma vez por semana, o chefe de família tem que ir. Enfim, quem mora com a família tem que ir. Agora, se a pessoa não pode ir naquela semana, alguém passe para ele a palestra. Nós não temos mais esse problema, essa aula foi dada em 2011, né? Agora tudo é gravado, todas as aulas são gravadas. É a live, claro, mas também é gravada, a live fica gravada. Então, se você não pôde ouvir, não pôde vir ao templo, naquela semana especificamente, vai ficar gravada e você ouça ela, participe da aula depois, não há problema. É claro que o ideal é ir no templo, mas se não deu esporadicamente, depois assista a aula. Continuando aqui, ele fala assim, faça esse convite, faça livros, você pode reservar pelo menos meia hora do seu salário por dia para a sua missão, pelo menos meia hora. Se você não consegue dar uma hora do seu salário, pelo menos meia hora. Eu não estou pedindo nenhum dinheiro, ele diz, da Austrália. Eu não estou pedindo nada. O que eu digo a todos é, por favor, façam dessa forma. Por favor, façam a missão de Gurudeva. O templo já está pronto, é só mantê-lo. Você imagina, o templo já está pronto, é só doar para manter o templo, manter a boga da deidade, manter as flores. Você imagina se fosse feita uma coleta para fazer o templo? Quanto dinheiro seria necessário? Mas o templo já está pronto. Já teve a misericórdia de Gurudeva, o templo está pronto. É só manter o templo. Dê meia hora do seu salário, meia hora por dia. Meia hora, se você trabalhou 8 horas, dê meia hora dessas 8 do salário. Novamente eu vou falar, se você ganha 4.000 por mês, limpo, dê meia hora. Quanto é meia hora de 4.000? R$250. Se você ganha 2.000 por mês, eu creio que todo mundo que é iniciado ganha mais de R$2.000 por mês, limpo. Hoje em dia no Brasil é impossível você viver com menos de R$2.000. Uma pessoa que mora numa casa, a pessoa que, enfim, que tem uma condição, que se alimenta corretamente, é impossível viver com menos de R$2.000. Mas esses 2.000, como disse Srila Maharaj, meia hora do salário tem que ir para a missão, para Deus, para o Guru, para o templo. É R$125 por mês. Então, se você ganha 2.000, R$125 no mínimo, vai para a missão, para o templo. É a orientação do Guru. Você vai contribuir de 8 horas, você vai dividir por 16. E aí, essa meia hora, você vai ganhar sukriti. Essa meia hora de trabalho é sukriti, não é karma. Estamos quase no finalzinho dessa aula aqui. Deixe-me ver. É mais ou menos.
Estamos na metade da aula, dessa parte da aula. Então vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, e amanhã à noite continuarei a ler essa parte da aula aqui sobre a administração do templo. Como administrar o templo, disse Lachar Maharaj. Como podemos administrar um templo? Deixe-me ver aqui então, vou entrar no Facebook. Por enquanto só Dandavati Pranam. A Cris comentou aqui que o trânsito está muito grande e tal, mas não tem problema, Cris. Vai ficar gravado, como eu já falei, acho que você não estava aí, e vai ficar gravado, é só assistir depois, quando desligar a live, tá tudo gravado, então você pode ouvir depois a aula, não há problema algum. Vamos então, ninguém comentou nada, vamos cantar o Nama Sankirtan. Vamos então, ninguém comentou nada. Vamos cantar o Nama Sankirtan. Só um minutinho aqui. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai, todos juntos. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giri Hari Gopinath Madan Mohan. Giridhari Gopinath Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Rasa Raghunatha. Jai Gosai Kuri Charana Banda. Jai Gosai Gauri Charana Vana. Jai Vignana Sakura. Jai Vinana Savistapura. Jai Gosai Jarmuni Tarada. Jai Gosai Jaramuni Dharana. Sabar Pavali Rapanchara. Sadara Padalindu Mura Kunjara. Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva. Radhira Charana Sevi Bhakta Saniva.
Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari. Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui. Nós temos aqui hoje conosco a Govinda Mohini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, a Cris também assistindo conosco aqui. Deixe-me ver quem mais. O Rodrigo Castelo também conosco hoje. Deixe-me ver no outro aparelho. Temos aqui também a Malini Devidasi, Shemon Shen conosco também, a Raviva, não dá para ver o resto, mas enfim, a Raviva aqui conosco, a Premarupa Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu também conosco. Essas são as pessoas que aparecem para mim aqui. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã de manhã com o Mangalarati, às 7 horas da manhã. Amanhã é sábado, o programa amanhã e domingo começam às 18 horas. Amanhã continuaremos a leitura do livro Sri Chaitanya Bhagavata, Os Passatempos, os Lilas de Mahaprabhu. Não percam, até amanhã então, uma boa noite a todos.